Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje vamos responder algumas questões sobre a Portaria Interministerial número 4.226. Essa portaria ela está prevista no edital do DEPEN e está lá na parte de assuntos complementares, ou seja, ela é muito importante uma vez que vale uma questão do assunto vale 1,5 ponto. Então as questões elas estão no estilo CESP. E vamos fazer uma revisão que vai passar por todas as por todo o escopo da portaria, ou seja, vai ser praticamente revisar a portaria em formato de questões. Então vamos lá para a primeira questão. Primeira questão: à luz do que dispõe a Portaria Interministerial número 4.226 de 31 de dezembro de 2010, que estabelece diretrizes sobre o uso da força pelos agentes de segurança pública, julgue a afirmação. Instrumentos de menor potencial ofensivo são todos os artefatos, excluindo armas e munições, desenvolvidos e empregados com a finalidade de conter, debilitar ou incapacitar temporariamente pessoas, para preservar vidas e minimizar danos à sua integridade. Então esse é um dos conceitos que está lá nessa portaria, no anexo 2. Então lá tem alguns conceitos que a gente vai ter que trabalhar com eles. Julguem certo ou errado, deem pausa para analisar e vamos lá para a resposta. A questão está errada. Instrumentos de menor potencial ofensivo são um conjunto de armas, munições e equipamentos desenvolvidos com a finalidade de preservar vidas e minimizar danos à integridade das pessoas. Logo, ela engloba tudo. Então, quando fala em instrumentos, a gente está falando tanto em armas como munições e equipamentos. Quando a gente falar em equipamentos, a gente só está falando de uma parte do todo. Os equipamentos, como a gente vê nessa definição abaixo, também da portaria, são todos os artefatos, excluindo armas e munições, desenvolvidos e empregados com a finalidade de conter, debilitar ou incapacitar temporariamente pessoas, para preservar vidas e minimizar danos à sua integridade. Ele quase não sai dessa vez. Então, o que a gente tem que prestar atenção aqui? Que instrumento é o conjunto de tudo, equipamento é uma parte e munições e armas outra parte. E não pode confundir as definições. Próxima questão. Segunda questão: dispositivo ou produto de uso individual, EPI, ou coletivo, EPC, destinado à redução de risco à integridade física ou à vida dos agentes de segurança pública, são definidos como equipamentos de proteção. Essa aqui a gente vai um pouco pela lógica, não é verdade? Nem tanto pela lei. Lá para a resposta está correta. Conforme a portaria, equipamentos de proteção é todo dispositivo ou produto de uso individual ou coletivo destinado à redução de riscos à integridade física ou à vida dos agentes de segurança pública. Então, a noção desses equipamentos de proteção e a sua denominação, ela já é um pouco senso comum, não precisaria tanto da portaria para a gente definir, né, esse instituto, esses equipamentos. Vamos lá para a terceira questão. Armas de menor potencial ofensivo têm a finalidade de conter, debilitar ou incapacitar permanentemente pessoas, preservando vidas e minimizando danos à sua integridade. Vamos lá, certo ou errado? Pausa o vídeo e vamos para a resposta. A questão está errada. As armas de menor potencial ofensivo são armas projetadas ou empregadas especificamente com a finalidade de conter, debilitar ou incapacitar temporariamente as pessoas e não de forma permanente. Essa é uma definição que está lá no anexo 2 da portaria. Então o CESP costuma trocar bastante essas palavrinhas de temporariamente, permanentemente.
e a função, a finalidade é debilitar ou incapacitar temporariamente, não é permanentemente. Próxima questão. Quarta questão. Durante revista de um perigoso detento, a seleção apropriada do nível de uso da força pelo agente de segurança pública, caso necessário, só poderá ser feita em resposta a uma ameaça real. Vamos lá, alguns segundinhos para vocês. Vamos lá, a resposta. A resposta está errada. Aliás, a pergunta está errada. Conforme definição do uso diferenciado da força dada pela portaria, a seleção apropriada do nível de uso da força é feita tanto em resposta a uma ameaça real, como em resposta a uma ameaça potencial, ou seja, não precisa estar acontecendo a situação de que coloca o agente em perigo. Essa situação ela só precisa está na iminência de acontecer, que o agente já pode estar, tanto já pode como já deve ter selecionado o nível de força que ele vai usar para dominar aquela situação. Então vamos lá para a próxima questão. Quinta questão. Força é definida como uma intervenção coercitiva imposta à pessoa ou grupo de pessoas por parte do agente de segurança pública com a finalidade de preservar a ordem pública e a lei. Certo ou errada? Vamos lá para a resposta. A questão está correta. Assim define a portaria. A portaria define força como a intervenção coercitiva imposta à pessoa ou grupo de pessoas por parte do agente de segurança pública com a finalidade de preservar a ordem pública e a lei. Cuidado para não confundir com o nível do uso da força. Ele é definido como a intensidade da força escolhida pelo agente de segurança pública em resposta a uma ameaça real ou potencial. Então, o nível do uso da força ele tem a ver com a intensidade escolhida pelo agente diante da situação que é apresentada. Já a força é a própria intervenção coercitiva. Então tem que fazer essa separação de definições, tem que estar bem clara no momento da prova. Vamos lá para a próxima questão. O uso da força pelos agentes de segurança pública será regido pelos princípios da legalidade, da moderação, da necessidade, da proporcionalidade e da conveniência. Sempre tem, uma questão sobre princípios. Então, dê pause aí e tentem responder. Vamos lá para a resposta. A questão está correta. São esses os princípios preconizados pela portaria no anexo 1, tópico 2. Então, o que acontece? Eu montei aqui um mnemônico para a gente lembrar de quais são os princípios expressos nessa portaria. Não quer dizer que ela não obedeça a outros princípios. Então, é o princípio da legalidade, o Lzinho, o da moderação, o M, o da necessidade, N, proporcionalidade, P, e conveniência é o Czinho. Então, eu fiz uma frase aqui: levei mamãe na praça para correr. Então, se na hora isso, você pode inventar sua própria frase, né? Aquela que for mais apropriada, que fizer você lembrar na hora. Então, essa é uma questão que, infelizmente, às vezes a gente vai ter que dar uma decorada, né? Sétima questão. O princípio da moderação assevera que determinado nível de força só pode ser empregado quando níveis de menor intensidade não forem suficientes para atingir os objetivos legais pretendidos. Então, essa questão aqui trata sobre a definição dos princípios, né? Anterior sobre quais princípios e agora a definição deles. Então, será se é esse a definição do princípio da moderação? Vamos lá para a resposta.
resposta está errada. A questão ela trata do princípio da necessidade. O princípio da necessidade, ele diz que determinado nível de força só pode ser empregado quando níveis de menor intensidade não forem suficientes para atingir os objetivos legais pretendidos. Então, assim, se em uma determinada situação o nível de força empregado não foi o suficiente para conter aquela situação, para tornar ela normal, então você passaria, o agente passaria para o próximo nível de força, né, uma mais agressiva, tentando atingir o objetivo de sanar aquele problema. Então é isso que o princípio da necessidade ele vai definir. Oitava questão, o agente de segurança pública, ciente do princípio da moderação, utiliza-se da força visando sempre aumentar o emprego dela. Aqui é uma questão relativamente fácil, né? Não precisa ter lido a portaria para ter uma ideia da resposta. Então vamos lá para a resposta. É justamente o contrário, né, pessoal? De acordo com o princípio da moderação, o emprego da força pelos agentes de segurança pública deve ser sempre que possível, além de proporcional, ser moderado, visando sempre reduzir o emprego da força. Então, a força ela não é para ser utilizada de forma deliberada, ela é sempre tentando ser contida, tentando ser reduzir ela, na verdade, no seu grau ideal para cada situação. Um grau que seja suficientemente necessário para que a situação seja sanada. Nona questão. O agente de segurança pública que utiliza o nível de força de forma compatível com a gravidade da ameaça apresentada pela ação do opositor age sob a égide do princípio da proporcionalidade. Então a gente pode notar na portaria que é uma adaptação de certos princípios que a gente conhece lá do direito constitucional para adequar ele a esse assunto sobre a utilização das forças pelos agentes de segurança pública. Vamos lá para a resposta. A resposta está correta. Conforme a portaria, o princípio da proporcionalidade orienta que o nível da força utilizado deve ser sempre compatível com a gravidade da ameaça. Então, a gente vai gravar a definição do princípio da proporcionalidade com esses dois termos, né? Nível da força deve ser compatível com a gravidade da ameaça. Então, nível de força, gravidade da ameaça, eles devem ser compatíveis. Próxima questão, a 10ª. É legítimo o uso de arma de fogo contra pessoa em fuga, armada ou não, embora não apresente risco imediato de morte ou de lesão grave aos agentes de segurança pública ou terceiros. Vamos lá. Essa daqui, para quem tem aquela visão comum de noticiário, pode ser que caia nessa, né? Mas nós que lemos a portaria sabemos que ela está errada essa questão. Não é legítimo o uso de arma de fogo contra pessoa em fuga que esteja desarmada ou que, mesmo na posse de algum tipo de arma, não represente risco imediato de morte ou de lesão grave aos agentes de segurança pública ou terceiros. Então, isso, por mais que vá de encontro a muitas notícias, né? Há muito sensacionalismo que a gente encontra aí nos noticiários. É assim que o profissional de segurança pública deve se orientar. Vai existir, claro, todo um treinamento acerca disso para tomar a decisão correta na hora que se apresentar a situação.
Então não é legítimo o uso de arma de fogo contra a pessoa em fuga, né? Mesmo desarmada ou estando armada, se não apresentar risco imediato de morte ou de lesão grave aos agentes de segurança pública. Então, galera, eu terminei aqui apenas 10 questões sobre essa portaria. Se você quiser ter acesso às outras questões, você pode seguir as orientações que estão na descrição desse vídeo. E valeu, bons estudos para vocês!